A gente fala agora do Dia da Infância. A data foi criada pela Unicef com o objetivo de estimular a compreensão de que é preciso olhar e valorizar essa etapa da vida, condição vital para enfrentar situações que colocam empecilhos sociais, econômicos e educacionais para o desenvolvimento de nossas crianças. E é justamente para falar sobre a necessidade de preservar os direitos fundamentais delas que recebemos aqui no estúdio a pedagoga Maria do Carmo Kobayashi, que é professora do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Professora, é um prazer tê-la aqui novamente. Prazer é todo meu estar de volta. Professora, vamos começar falando então sobre o conceito de infância. Ele foi sofrendo algumas mudanças ao longo do tempo, né? Exatamente, Leire. Desde mais ou menos por volta do século XII, conforme os historiadores têm posicionado para a gente, algumas contradições ou não, esse conceito de infância ele se transformou em função de uma série de questões, né? Por exemplo, houve um tempo em que nós tínhamos basicamente 3 idades da vida. A infância, que era dos bebês, enquanto eles não se alimentavam sozinhos e não podiam caminhar livremente. Adultos, então essa criança, quando ela se alimentava e ela já se deslocava, ela era incorporada ao grupo dos adultos, então ela vivia todas as situações conjuntamente. E os velhos, a velhice, né, que eram as pessoas que já estavam, inclusive porque a vida era muito curta. Nós não tínhamos as benesses e os conhecimentos que nós temos de vacina, da medicina avançada e tudo mais, né? A questão da higiene. E esse conceito ele vai se modificando. Mas um ponto crucial para mim é no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, que nós temos uma ideia da valorização da criança em função das barbáries da Grande Guerra, depois chamada de Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque nunca se matou tanto em tão pouco tempo com uma tecnologia muito atual para o período que aconteceu a guerra, a Grande Guerra. Então as pessoas começam a ver que os adultos, eles não tinham essa boa vontade, a questão dos direitos, de olhar o mundo de uma maneira melhor. E se investe muito na criança, porque realmente ela era a grande esperança para um mundo mais seguro, mais feliz, mais saudável e mais respeitoso, né? Que é o de fato que ocorre, né, professora? Essa é a principal fase da vida de um ser humano. Certamente. Então, os olhos crescem a questão da infância, tanto que nós vamos ter muitos estudos no início do século XX, né? O século XX todo e no século XXI os estudos com a neurociência, as metodologias mais atuais para trabalhar com a criança e olhar essa criança como um ser protagonista de sua vida, de sua história, com o apoio do adulto. E professora, como que o ambiente, as vivências, as condições sociais às quais as crianças são submetidas, né, vão influenciar a formação do adulto? Então, essa é uma coisa fascinante, né? É maravilhosa. Por quê? Porque eu sempre reitero nas minhas falas com professores, com pais e com a comunidade. Nós, seres humanos, nós não nascemos eminentemente humanos. Nós nascemos com potencial para nos tornarmos humanos. A criança, o bebê humano, é o filhote mais complexo e que demanda mais cuidados. Toda espécie de cuidado na limpeza, na higiene, principalmente na questão do afeto, do afago, do pegar no colo, dos olhos nos olhos. Esse bebê, ele precisa de um adulto acolhedor que esteja junto com ele todo o tempo, ou uma grande parte de tempo, para ele criar vínculos afetivos e as noções de segurança. Então, esses anos iniciais da infância são anos, eu diria, né, como os anos miráboles, eles dizem-se anos miráboles das descobertas. No desenvolvimento humano, os primeiros 3 anos, depois de 3 a 6 anos, eles são, assim, diferenciais, em todos os sentidos. Antes pensava-se que só a alimentação boa, os cuidados, higiene, não, isso é importante em função da vida, mas hoje nós sabemos que o afeto, o carinho, em todas as situações, o toque... Estímulos. Exatamente.
a inserção na cultura, ela se dá por várias maneiras. Os objetos que nós oferecemos para essas crianças são a porta de entrada da cultura e do mundo onde eles vão viver. Então, olha a preocupação que a gente tem que ter. O modelo de pessoas, o modelo de sociedade que ele vai construir, que ele vai viver e que ele vai reproduzir, é o modelo de cultura que ele está vivenciando e que ele é recebido. E vem também da educação formal e da educação não formal, então. Exatamente, exatamente. Eu sempre digo que 3 instâncias são importantíssimas, cada uma com a sua função, mas são imbricadas. A primeira instituição é a família, que é aquela que recebe, que acolhe, que vai trabalhar com os instintos mais básicos, que vai dizer os primeiros nãos, que vai controlar essa criança. A segunda instituição é a escola. A escola é onde o mundo estranho vai se apresentar, onde ele vai viver com pessoas que não mais só da sua família. E a sociedade que vai recebê-lo e onde ele vai estar inserido juntamente com a escola e juntamente com a família. Então essas 3 instituições, elas têm que estar muito bem sintonizadas, sabendo cada um o seu papel, para que essa formação, para que essa criança realmente se situe, tenha segurança para o mundo que ela vai viver. E professora, no que você acredita que as políticas públicas, né, voltadas para a infância no Brasil, elas precisam mudar? Na verdade, eu nem acredito que precisam tantas mudanças, porque nós brasileiros somos mestres em fazer leis. Mas em aplicar... O grande problema, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei das Diretrizes e Bases, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o último documento que nós estamos estudando, que é a Base Nacional Comum Curricular, nós temos muitos documentos. O grande problema é que nós temos que ter continuidade nas políticas para a criança e para a infância, né? Desde os bebês até os adolescentes, a entrada na maturidade. Então isso tem que ser muito bem visto, né? As políticas de formação de professores, como que está acontecendo? Não adianta fazer lei. Não adianta, ao término de cada governo, cada governante querer ser o pai da matéria, ou seja, ele esquece de projetos que foram feitos em administrações, em governos anteriores, e ele quer os seus próprios direitos autorais sobre o que vai acontecer nos anos vindouros, né? Então isso tem que ser revisto e nós da sociedade civil, da universidade, temos que estar muito vigilante para que isso ande da melhor maneira possível. Professora, foi um prazer mais uma vez conversar com você aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço.